Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre sistemas gasosos. E o primeiro tópico que nós vamos abordar será a equação geral dos gases. Vamos lá? Antes de mais nada, nós temos que entender que o estado gasoso é o estado em que as partículas têm maior energia cinética. Ou seja, é o momento que elas estão em maior movimento. Por isso, elas têm maior afastamento entre si. Então, no estado sólido, as partículas estão bem juntas. No estado líquido, elas já se afastam um pouco mais. E no estado gasoso, esse afastamento é bem maior. Sendo assim, o estado gasoso tem algumas particularidades. A primeira coisa que a gente tem que entender, que as moléculas no estado gasoso exercem pressão devido à sua movimentação e agitação e ocupam volume, que para nós é o espaço que elas vão ocupar. Vamos primeiro, antes de mais nada, entender quais são as variáveis de um sistema gasoso. A primeira variável, muito importante, é a pressão, que nós representamos pela letra P maiúscula. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de pressão é o Pascal, abreviado pela sigla PA. Mas, nos exercícios, geralmente aparecem duas unidades muito comuns. ATM, que é a abreviatura de atmosferas, e mmHg, que significa milímetros de mercúrio. A conversão entre as duas é a seguinte: 1 ATM equivale a 760 mmHg. A conversão entre ATM e Pascal será 1 ATM equivale a 101.325 Pascal. E eu também tenho a conversão de mmHg e Pascal. 760 mmHg correspondem a 101.325 Pascal. Essas conversões podem ser feitas através de regra de 3. É uma opção. Segunda variável do sistema gasoso: volume. O volume será reconhecido pela letra V maiúscula. Pelo Sistema Internacional, a unidade de medida será o metro cúbico. Porém, nos exercícios, podem aparecer as outras unidades que estão aqui. Vamos relembrar. 1 litro equivale a 1.000 ml. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. E 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. Todas essas unidades podem aparecer nos exercícios, ok? Próxima variável: temperatura. A temperatura será abreviada pela letra T maiúscula. No Sistema Internacional, a unidade de medida para temperatura será o Kelvin, abreviado pela letra K. A nossa transformação será temperatura em graus Celsius, nós vamos sempre somar 273 e já vamos obter a resposta em Kelvin. Olha aqui um exemplo simples. 27 graus Celsius em Kelvin corresponde a 300. Por quê? Nós teremos 27 mais 273, sendo assim 300 Kelvin. Agora nós vamos passar para a equação geral dos gases. É uma fórmula não tão complicada, mas nós temos que ficar atento a algumas coisas. P1 vezes V1 dividido por T1. Tudo que tem o número 1 se refere ao estado inicial do gás. É uma igualdade. P2 vezes V2 dividido por T2. Tudo que receber o número 2 significa que é o estado final desse gás. Agora, vamos ver quais são as unidades de medida? P1 é a pressão inicial. A pressão pode estar em ATM ou em mmHg. O que nós temos que tomar o máximo de cuidado? A unidade de P1 e P2 tem que ser a mesma. Então, se a pressão inicial estiver em ATM, a P2, que é a pressão final,
também tem que estar em ATM. Se elas não estiverem na mesma unidade, nós teremos que fazer a conversão. Tudo bem? V1, volume inicial. O volume estará em litros. V2, volume final, estará em litros. T1, temperatura inicial, medidas em Kelvin. T2, temperatura final, também medida em Kelvin. Feitas as transformações, aí sim a fórmula poderá ser aplicada. Vamos fazer um exemplo? Um volume de 10 litros de um gás perfeito teve sua pressão aumentada de 1 para 2 atm e sua temperatura aumentada de menos 73 graus Celsius para mais 127 graus Celsius. Qual o volume final em litros alcançado pelo gás? O que nós temos que fazer aqui é a interpretação do texto com calma. Então, a pergunta do exercício é: qual o volume final em litros alcançado pelo gás? Ou seja, nós não temos o valor do V2. Essa é a pergunta. Vamos ver quais informações o exercício nos deu? Um volume de 10 litros. 10 litros, litro é a unidade de volume. Então, V1 equivale a 10 litros. A pressão foi aumentada, então ela teve uma variação de 1 para 2. Então, a pressão inicial corresponde a 1 atm. E a pressão final, que é o P2, corresponde a 2 atm. A temperatura também sofreu uma alteração. Ela foi de menos 73 graus, então a temperatura inicial corresponde a menos 73 graus Celsius, para temperatura final de mais 127 graus Celsius. A primeira parte já está feita. As unidades de medida foram anotadas. Segundo passo, muito importante. Antes de aplicar a fórmula, nós temos que verificar a conversão das unidades de medida. As pressões estão corretas. Tanto a P1 quanto a P2 estão em atm, então não é necessário transformar. O volume também está correto. O volume inicial está em litros, portanto, o volume final será calculado em litros também. Porém, a temperatura, tanto inicial quanto final, estão em graus Celsius. E elas precisam ser transformadas antes de aplicar a fórmula. Então, nós faremos menos 273 mais 273, que corresponde a 200 Kelvin. Por favor, não esqueçam das regras de sinais da matemática. Temperatura 2, 127 graus mais 273, corresponde a 400 Kelvin. Agora é só nós aplicarmos a fórmula seguindo a estrutura. P1, 1, V1, 10, T1, 200. P2, 2, V2 nós não sabemos, então mantemos a letra V2, T2, 400. Para sair daqui, é só nós fazermos a igualdade da matemática, multiplicando em cruz. Sendo assim, nós teremos 400 vezes V2 igual a 400 vezes 10, que dá 4.000. Isolamos a variável V2 e o 400 passa dividindo. Então, nós teremos 4.000 dividido por 400. O resultado será 10 litros. Sendo assim, a resposta do exercício, volume final do gás, 10 litros. Ok? Espero que esteja tudo bem e vocês tenham entendido. Até a próxima e muito obrigada!